pessoal, tudo bem? Meu nome é Maura Brandão e nós estamos aqui no primeiro vídeo dessa série muito legal que nós vamos fazer aqui no YouTube da Sociedade Criacionista Brasileira. Você vai ver uns recortes também no Instagram e vai ser muito interessante a gente passar as próximas semanas discutindo um pouco sobre as evidências do porquê nós somos ou fomos criados, não é mesmo? E o nosso objetivo aqui é a cada semana discutirmos uma evidência ou a perspectiva de um cientista de diversas áreas. Então hoje a gente vai falar sobre um cientista que é da área de engenharia mecânica, tá certo? Antes de eu começar, eu quero convidar você para que você não se esqueça de se inscrever no canal, se você não está inscrito, para que você curta esse vídeo, porque assim o YouTube entende que ele é interessante, ele é legal e ele vai indicar para outras pessoas que gostam desse conteúdo também. Então, compartilhe com seus amigos, siga o Instagram da Sociedade Criacionista Brasileira, @Sociedade Criacionista. Vamos fazer juntos esse movimento para divulgar cada vez mais a mensagem criacionista, você que é cristão, né? Para que ela possa chegar para mais pessoas o mais rápido possível. Bom, eu venho trazer uma pergunta bastante importante para você hoje. Será que a ciência tem limites? Será que, de fato, nós, seres humanos, podemos usar um método científico e fazer coisas grandiosas sem nenhuma limitação? Se você é muito jovem, talvez não esteja muito familiarizado, ou se você gosta de curiosidades, de história também, de ciência, né? Talvez seja por isso que você esteja aqui, mas desde a década de 60, quando iniciou-se a corrida espacial, a gente foi vendo que muitos dos limites que nós acreditávamos que existiam, já não existiam mais. Primeiro, o homem quebrou a barreira da gravidade e construiu aviões para voar. Depois de algumas décadas, o homem então constrói os primeiros foguetes para poder alcançar e conquistar o espaço, num contexto histórico bastante interessante. Então, a partir desse momento em que iniciou-se a corrida espacial, os cientistas perceberam que, se houvesse um estudo diligente e o desenvolvimento dos métodos, seria importante quebrar muitos limites para conquistar coisas legais. No entanto, apesar de nós termos conquistado muitas coisas de lá para cá, é bastante importante que, de fato, a gente entenda que a ciência é limitada sim. E existem alguns limites muito claros que podem depender da área da ciência que nós estamos aqui conversando e falando. Então, a gente tem, por exemplo, na área das ciências históricas, da qual, por exemplo, a paleontologia, a arqueologia faz parte, nós temos limites bastante importantes porque a gente não pode voltar no tempo. A gente precisa trabalhar com aquilo que nós encontramos numa espécie de quebra-cabeça para tentar entender as coisas que aconteceram no passado. Se a gente está na área da biologia, por exemplo, a gente consegue entender diversos mecanismos. Ao mesmo tempo, a complexidade da célula e dos seres vivos é tão grande que a cada dia nós descobrimos coisas novas. Também temos uma limitação do método, porque também a tecnologia pode ser limitada. 300 anos atrás, os microscópios eles eram muito limitados, então os cientistas mal conseguiam ver uma célula. Hoje a gente já tem ampliações muito grandes em que a gente pode ver moléculas. Então isso nos dá um poder maior da gente poder entender como a vida funciona. Então quando a gente volta lá para o que eu estava falando das ciências históricas, a gente tem essas limitações do método que são bastante importantes, a gente precisa entender que boa parte daquilo que a gente não consegue perceber ou observar porque estamos limitados pelo passado, a gente precisa inferir a partir das evidências que a gente encontra. E é isso que acontece quando a gente fala do tempo. Para a gente entender essas questões que aconteceram no passado, a gente precisa partir de diversos pressupostos. E aqui entra a famosa questão da datação radiométrica, né? Em que todo mundo fala aqui a respeito de milhões de anos e que determinadas coisas ou formações de rochas teriam acontecido há milhões e há bilhões de anos. Tudo isso é levado em consideração, ou esses dados são fornecidos por causa dos métodos da datação radiométrica, que de fato é baseado numa ciência exata, ao mesmo tempo em que esses dados que são fornecidos pelas ciências exatas são interpretados baseados em pressupostos que muitas vezes são estabelecidos com base na cosmovisão que nós temos. Então, se a gente tem a cosmovisão naturalista, por exemplo, a gente pode entender que o tempo é mais largo, mais profundo. Já que nós somos da cosmovisão cristã, a gente tem evidências
e razões para entender que esses pressupostos podem ser questionados e que talvez esse tempo não seria tão grande assim como alguns afirmam. Um exemplo muito interessante com relação a isso foi uma erupção vulcânica que aconteceu lá na década de 80 no Monte Santa Helena. Olha só que legal. Muitos paleontólogos e geólogos afirmam que grandes modificações e transformações na crosta terrestre levariam milhões e bilhões de anos para acontecer, né? Isso era uma crença e era uma ideia defendida mais no passado. Hoje em dia já não é uma unanimidade que tudo levaria muito tempo, né? Mas enfim, a gente está lá na década de 80 e tem a erupção do Monte Santa Helena, e essa erupção ela foi tão gigantesca que ela modificou profundamente a geografia daquela região. Ela modificou a montanha em si, o formato da montanha mudou, muitas árvores foram arrancadas com raízes, foram jogadas em lagos, e a gente teve camadas e camadas de deposição de cinzas vulcânicas. Cientistas criacionistas, depois desses eventos, que infelizmente matou aí algumas dezenas de pessoas, foram até esse lugar para tentar entender como é que uma erupção tão grande poderia ter afetado a paisagem, né? Uma catástrofe. E eles entenderam que em pouco tempo, transformações bastante importantes poderiam ter acontecido. Então, peraí, se a gente vê isso acontecendo hoje, nós podemos observar, por que isso não teria acontecido no passado do nosso planeta? Porque tudo teria que ter acontecido de uma forma tão lenta e gradual e não teria acontecido alguns catastrofismos, né? Por isso que hoje eu digo que muitos geólogos, paleontólogos, entendem que houve catástrofes, né, na história do nosso planeta, mas ainda assim eles creem, pelo menos a maior parte deles, né, não os cristãos, entendem que essas modificações ou essas catástrofes elas foram pontuais e não exatamente duraram aí ou foram tão rápidas capazes de modificar o nosso planeta como o dilúvio, por exemplo, né? Um outro ponto bastante importante que especialmente alguns físicos ressaltam, é a questão da lei da termodinâmica. E aqui eu quero chamar a atenção a respeito de uma dessas leis, que é a segunda lei, que diz que esses sistemas, eles têm a tendência a ir ou a seguir para o caos, seguir a desordem. Então, a tendência aqui não seria termos, por exemplo, sistemas que se formassem e se organizassem do caos para a ordem. Nós teríamos aqui, e o que é observado hoje, é que existem sistemas que são organizados e que têm essa tendência a ir para a desorganização, a ir ao caos. E isso é um pouco, isso não concorda com a ideia da evolução, por exemplo, que afirma que as moléculas orgânicas elas foram sendo organizadas para formar as primeiras células. Então, se o que nós observamos isso com esses sistemas que são organizados e têm a tendência a ir para o caos, por que isso teria acontecido com a vida, que é um sistema extremamente complexo? Então, são alguns questionamentos que alguns cientistas também trazem a respeito do que nós conseguimos observar na natureza hoje. Por isso, alguns cientistas têm se encaminhado para uma vertente bastante importante que tem se desenvolvido muito e que, inclusive, tem recebido um aporte financeiro muito grande, que é a busca de vida em outros planetas. Ou seja, se o que nós vemos hoje não suporta, não apoia a ideia de coisas simples se organizando para formar coisas maiores e mais complexas, se as coisas organizadas têm a tendência a ir ao caos, né? E eu estou aqui falando só um aspecto, que é o aspecto da termodinâmica. Eu não estou nem falando aqui das dificuldades químicas e bioquímicas para formar as primeiras moléculas orgânicas e depois as primeiras células. Então, se existem tantas dificuldades para a gente entender que a vida teria se formado aqui espontaneamente, é possível, alguns afirmam, que as primeiras formas de vida, ou até mesmo anteriores a ela, as primeiras moléculas orgânicas pudessem ter se formado em outros lugares do espaço e chegado até aqui ao nosso planeta na carona de cometas, por exemplo, ou meteoros que caíram aqui, os meteoritos, e trouxeram essas moléculas orgânicas. Isso vem da ideia também, inclusive alguns geólogos fizeram análises em meteoritos, né, e encontraram alguns nucleotídeos. Então eles pensam assim, poxa vida, se a gente tem esses nucleotídeos aqui, eles podem ter vindo do espaço e podem ter se organizado para formar o primeiro RNA e depois as primeiras formas de vida, a primeira protocélula, né? Só que existem várias questões relacionadas a isso. Será que essas moléculas sobreviveriam a esse trajeto, entrar na atmosfera terrestre? Será que isso não é fruto de contaminação? Então existem várias questões que são levantadas, né, na tentativa de mostrar que essas primeiras moléculas orgânicas viriam de outros lugares do espaço, chegariam aqui, se organizariam nas primeiras formas de vida, e aí a evolução atuando por meio da seleção natural, agindo para diversificar e para produzir as formas de vida que nós vemos hoje. E aí a gente chega num outro ponto bastante importante, que é o relativismo que nós temos hoje.
Tudo parece que é meio líquido, né? O Bauman, o filósofo que escreveu sobre a modernidade líquida, basicamente as coisas são muito relativas. A gente não tem segurança em se apoiar em determinados padrões ou verdades, porque as coisas são tão flexíveis, elas mudam o tempo inteiro. A gente traz isso para a ciência também. Espera aí um pouquinho. Todos os momentos, os cientistas estão descobrindo coisas novas. As verdades vão sendo modificadas. Não existe verdade absoluta na ciência. Na ciência, a gente chama ou diz que algo é verdadeiro quando existe um grande corpo de cientistas na comunidade científica que entende que há evidências suficientes para entender aquela evidência como sendo correta ou entender aquele fenômeno como sendo correta. Por isso que dizem que a teoria da evolução é um fato ou é uma verdade. Por quê? Na perspectiva dos cientistas naturalistas, né, a quantidade de evidências que existem e que na perspectiva deles apoia a teoria da evolução é muito grande. E por isso eles dizem que a gente tem confiança, ou eles têm confiança de dizer que, de fato, a evolução é uma verdade. Mas a gente sabe, e ao longo das próximas semanas, a gente vai questionar alguns desses pontos. Lembre-se que aqui a gente está fazendo apenas um vídeo introdutório, apresentando alguns pontos aqui para que a gente possa esquentar os motores, para a gente poder discutir alguns assuntos com maior profundidade. Mas é importante que a gente entenda que, por mais que muitos cientistas e muitas pessoas afirmem que não é possível que ciência e fé andem juntos, a gente tem grandes exemplos na história da ciência de cientistas que fizeram grandes contribuições e que nós não estaríamos hoje, talvez, se eles não tivessem estudado e feito as descobertas que fizeram, e eram cristãos, ou seja, eles estudavam a natureza com o objetivo de conhecer melhor a Deus. O Newton, inclusive, ele escrevia que tudo o que ele descobria, todas as equações, todos os estudos a respeito da gravidade, tudo aquilo que ele organizava e escreveu no livro como Princípio, por exemplo, ele queria que isso levasse as pessoas a um conhecimento maior em interesse à grandiosidade de Deus. Então, por que eu vou contradizer Isaac Newton? Não há razão. Então, é importante que a gente entenda que é possível conciliar as nossas crenças na palavra de Deus e no Deus Criador, e é possível também fazer ciência de qualidade, mesmo que haja limitações no método, mesmo que haja pessoas que debatam, que contradizem e que tentam criar uma narrativa e que dizem que isso é errado, que isso não é possível, ainda assim nós temos bons cientistas criacionistas que fazem ciência de qualidade. E este vídeo e esse conteúdo que você está vendo aqui é um exemplo disso, porque ele foi feito com base em um dos capítulos deste livro aqui, ó. Esse livro que foi editado, foi traduzido e foi publicado aqui no Brasil pela Sociedade Criacionista Brasileira, em 6 dias, porque 50 cientistas decidiram aceitar a criação. E hoje, esse vídeo aqui, na verdade, que eu estou lendo aqui para vocês, ele foi escrito por um doutor, um PhD chamado Jeremy Walter. Ele é um PhD em Engenharia Mecânica da Universidade da Pensilvânia. E todos esses pontos que eu falei aqui foram abordados por ele nesse livro. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o link para poder ter acesso a esse livro, para poder adquirir esse livro. E se você quiser acompanhar comigo nas próximas semanas, a gente pode acompanhar e fazer esse estudo desse livro juntos, porque a cada semana a gente vai ver um desses cientistas e a gente vai ver que existem dezenas de motivos, de evidências para entendermos que fomos criados. Então, compartilhe esse vídeo, não se esqueça de curtir e a gente se vê nas próximas semanas. Até!